O programa Além da Notícia de hoje está falando sobre o bullying e tenho certeza que está sendo de um grande enriquecimento para a gente conhecer e aprofundar este tema. Doutor Augusto Pedra, eu tenho uma pergunta que já vai nos instruir muito. As perguntas já começam a chegar e a gente também já começa a abordá-las. Esta aqui vem de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, é do Macedo. Ele dá boa noite, Macedo. Ele diz assim: o causador do bullying pode ser considerado doente ou violento somente, ou os dois? E o que fazer para combater esse comportamento na criança? Bom, eu gostaria de responder ao Macedo, a você e aos telespectadores. Imagine uma pessoa normal, que começa a ser zoada, constrangida, tiram nela, ela começa a ser constantemente perturbada, ela passa a ter medo não só de ir para a escola, mas de encontrar aquela turma no shopping, numa festa. Ela começa a ser transtornada. Então, tende-se a dizer que uma pessoa que comete um crime desse, é uma pessoa doente, é uma pessoa com transtorno mental. Sim, mas o que levou a essa? Então, uma pessoa que é levada ao limiar da sanidade, ao limiar do esgotamento, uma pessoa que chega ao ponto de desistir da vida, é claro, e uma pessoa que pensa no suicídio, ela está doente. Mas o que a adoeceu? Então, é preciso levar em conta que nem sempre a gente pode dizer, era uma pessoa doente que fez isso. É uma pessoa que ficou doente e por isso fez isso. Talvez fique melhor. Mas nós precisamos lembrar que o maltrato repetitivo, ele leva a pessoa ao limiar da sanidade. Ele leva ao esgotamento nervoso, ele leva a alto índice de estresse, ele leva a pessoa à raiva reprimida e por não conseguir reagir, a pessoa se sente impotente, se sente algemada e aí só lhe resta um pensamento de vingança, uma vontade de se vingar. É quando então ela já não soma mais com nada. Olha, Ronaldo, a gente precisa dizer que nesses últimos 5 anos, foram 6 casos que nos chegaram e com a graça de Deus nós conseguimos ajudar, de meninos que tinham planos de matar os colegas e se matar. O senhor nos trouxe uma resposta importantíssima para a vítima, não é? E no caso a pergunta, eu acho que é porque não me fiz entender bem, a pergunta é sobre o causador do bullying. Olha só, o causador do bullying, ele pode ser considerado um doente ou um violento somente? Então vamos lá, lembrando que dos praticantes de bullying, 80% sofreram bullying, estão replicando aquilo que sofreram. Então, na verdade, essa pessoa que está passando o bullying à frente, replicando o bullying, e que chega ao ponto de levar uma pessoa ao limiar da sanidade e esta pessoa comete o crime, é sobre ela que eu estou falando. Então, eu considero que era uma pessoa normal. Mas ela tinha alguma disfunção, algum desequilíbrio. Ronaldo, há uma grande notícia. A maioria de nós, a maioria da população, nós temos traços de transtornos mentais. Ou seja, qual de nós é equilibrado? Totalmente, né? Eu considero o Senhor Jesus Cristo um cara equilibrado. Agora, nem os apóstolos eu considero equilibrados, pelo que eu pude estudar a vida deles. Um pai e uma mãe conseguem perceber dentro de casa que o seu filho é alguém, por exemplo, que está sofrendo. Não, eu estou falando do causador, estou falando do violento, estou falando do agressor. Tá bom. Estou falando do agressor. Que bom. Um pai e uma mãe em casa conseguem perceber que o seu filho, ele tem atitudes que fazem mal aos outros, atitudes agressivas, atitudes que ele, pai e mãe, devem achar assim, na escola meu filho não deve ser boa coisa. Ronaldo, eles percebem. Mas imagine um filho meu, por exemplo, que tira nos outros, é engraçado, está sempre se dando bem, saindo bem das situações difíceis. Eu não vejo ele com problema, pelo contrário, meu filho é muito inteligente, ele é muito esperto. E quase sempre aprendeu com o papai ou com a mamãe. Então é difícil para o pai do agressor, propriamente dito, admitir que o filho dele está causando problema. A tendência dos pais é justificar os filhos, não, coitadinho, entendeu? Então, os pais têm uma dificuldade de entender e compreender esse comportamento do filho. Por quê? Porque eles próprios têm dificuldade de estabelecer limites, de disciplinar os filhos, de exercer devidamente a autoridade sobre eles. A legislação obriga os pais a exercerem autoridade sobre os filhos, a exercerem a disciplina. Tanto é que, em caso de ato infracional, os pais são responsabilizados pelos filhos menores de idade.
Então, os pais, na minha opinião, e com todo respeito aos pais, eu já sou avô, mas os pais estão sendo negligentes, os pais não estão conseguindo. Eu gostaria de dar um exemplo, Ronaldo, para entender melhor. O carro. O carro é uma representação da nossa vida, das nossas pernas, que nos leva, nos traz. Imagina um pai e uma mãe que leva o seu filho de carro para a escola. O filho está acompanhando tudo, está vendo como aquele pai e aquela mãe dirige, os problemas de trânsito, se briga no trânsito, se briga dentro do carro, um com o outro, se briga com os filhos. Eles estão aprendendo o tempo todo. E os índices, olha, os índices no trânsito brasileiro são alarmantes. No ano de 2016, foram 500 pessoas vitimadas, 60 mil pessoas morreram no trânsito. Se você comparar com o câncer, que morreram 300 mil pessoas, se você comparar com as guerras no Oriente Médio, é assustador como o nosso trânsito mata. Agora, eu estou dando como um exemplo que as crianças estão dentro desses carros. Elas estão vendo como esse pai dirige, como essa mãe dirige. Como se comporta. Como se comportam. Obrigado. Então, eles estão assimilando e aprendendo. O número de menores de idade que pegam o carro dos pais com a anuência dos pais e sai guiando por aí. O uso do álcool e de drogas está alarmante. A sexualidade precoce, crianças de 10 anos, 11 anos praticando sexo, engravidando aos 10, 11, 12 anos de idade, Ronaldo. Então, nós estamos vivendo... O senhor está nos apresentando... Desculpa falar dessa forma, mas eu não sou apaixonado, mas preocupado. E os casos que nos chegam são muito graves. E a gente não pode divulgar, não pode dar nome, entendeu? O senhor está nos fazendo enxergar o conjunto da obra da nossa sociedade hoje e o que esse conjunto está produzindo. Que cidadãos esse conjunto está produzindo. E esse conjunto da obra já está pegando os nossos adolescentes e as nossas crianças e produzindo os resultados negativos que a gente tem visto. Então é perfeita aqui a sua... Ronaldo, eu tenho dito a alguns pais em palestras, eu digo, olha, se vocês não fizerem nada, pode saber que o traficante está esperando o seu filho ali na esquina. E não é quando ele fizer 18 anos não, já com 12, 13, 14 Deixa eu aproveitar aqui. O senhor passou 3 meses numa casa de recuperação de pessoas dependentes. E por que o senhor foi fazer essa experiência? Por quê? A nossa instituição, nós trabalhamos com esse aspecto do bullying e do uso de drogas, da dependência, dos transtornos resultantes de substâncias psicoativas. Há uma ligação entre drogas e bullying também? O que nós observamos? Há um alto índice de usuários de droga dentre aqueles que vivenciaram a experiência do bullying, seja como vítima, seja como agressor, seja como vítima agressora, né? Então, e outra coisa, há um nível, pelo menos em pesquisas mais antigas, né? Aqui no Brasil nós não temos muitas pesquisas, né? Mas de outros países que mostram uma incidência de pelo menos 20% em casos de ocorrência criminal, ou seja, envolvimento da delinquência infanto-juvenil e no uso de drogas. Tentam dizer, abuso de droga. Droga é droga. Você quer ver uma questão que eu debato? Onde a criança aprende a usar droga? Quem é que em casa não tem uma farmacinha dentro da bolsa, na gaveta, no armário? As crianças crescem vendo um pai chegar do trabalho, uma mãe dizer, eu vou beber um álcool aqui para eu aliviar meu estresse, para dar uma relaxadinha. Eu estou com dor de cabeça, toma remédio tal, a dor sumiu. As crianças aprendem que as drogas lícitas podem ser usadas, devem ser usadas. Então, existe essa patologia social de consumo de drogas, seja droga lícita, seja droga ilícita. E daí para outras drogas que as crianças que sofrem estão buscando prazer, sensações, aventura, experimentos. Então o envolvimento com drogas... Agora, você me perguntou se é possível perceber sinais. É possível e devem ser observados. Para isso, nós orientamos aos pais que observem o comportamento dos filhos. Observe esse filho, acompanhe a vida escolar. E é normal, dependendo da faixa etária, cada faixa etária se expressa de maneira diferente, mas geralmente há uma mudança de comportamento, Ronaldo.
A criança muda o comportamento, ela às vezes fica agressiva com o irmão dentro de casa. Isso aquela que está sofrendo bullying. Que está sofrendo bullying. Ela fica retraída, ela manifesta insônia, ela começa a ter pesadelos, enfim, algo aconteceu e é notório quando acontece. Na mesma semana é possível perceber que alguma coisa está diferente. Agora, entenda, não é uma situação que eu chego para o meu filho e digo, meu filho, você está sofrendo bullying? Primeiro, ele nem sabe o que é. Segundo, ele vai dizer não. Estão zoando com você? Imagina um menino com constrangimento admitir, pai, estão zoando comigo. Há casos que a criança admite, mas é preciso haver diálogo, respeito, aceitação. Existe algum tipo ou alguns tipos de bullying mais reincidentes, mais praticados? É como eu disse, são comportamentos, agressão verbal, física, material, moral, e são conjugadas e de forma velada. Então, não dá para dizer que existe uma maior incidência. Agora, dá para mencionar uma peculiaridade. A gente fala muito nos meninos e esquece das meninas, porque ainda não aconteceu um caso notório de uma menina que foi à escola, matou os colegas e se matou. Mas entre as meninas, o bullying é muito mais cruel. Elas são mais cruéis na expressão. E, por favor, não é machismo, são dados que evidenciam isso. Ou seja, há uma crueldade. Agora, é preciso dizer também, em escolas e meninos com quem trabalhamos, meninos e meninas, que quando perceberam o mal que faziam os colegas, mudaram de atitude. Então, a gente observa que há uma grande desinformação do que estão, alguns mesmo sabendo, continuam praticando. Para você ter uma ideia... Não, mas já é aí que entra a importância das escolas, dos educadores, atentarem para isso. Se já há uma semana prevista na legislação para que eles trabalhem isso, aí a necessidade, porque já se constatou, quando há a formação e o conhecimento, os próprios jovens já percebem e já param, não é? Em escola, observamos o seguinte, quando a gente faz um trabalho mesmo de conscientização, é importante que esses colegas percebam o colega que está sofrendo. Sim. E saibam o que fazer. E tenha uma comunicação direta na escola para que se evite o sofrimento e o constrangimento. Mas aqui você me permite, virou moda, tirar nos outros, zoar nos outros. E eu tenho uma bronca muito grande desses enlatados americanos que enchem nossas televisões, onde tudo é engraçado. Essas onde séries o cara americanas fala uma frase, ha, 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 todo mundo ri. Parece que tudo tem que ser engraçado, quando na verdade há uma sem-graceira, como dizia na minha terra antigamente, uma sem-graceira muito grande. Por quê? Pessoas estão sendo constrangidas. E uma coisa interessante, pesquisando entre profissionais de educação, fazendo capacitações, nós aplicamos alguns testes, né? Alguns instrumentos, e descobrimos o seguinte, entre os profissionais de educação, um percentual de quase 50% sofreu bullying ou foi envolvido em bullying quando estudante e hoje sofrem assédio moral dos colegas no trabalho, que é o mobbing. É diferente do bullying, tem características diferentes, mas observa que isso acontece entre os profissionais de educação. Tem uma pergunta aqui que nos fala sobre isso, olha. Boa noite, profissionais preparados para ensinar, educar e proteger também praticam ou são vítimas de bullying? Quem está perguntando é um professor Eduardo Campos, lá de Belém, no Pará. Professor Eduardo, o bullying acontece somente entre pares de estudantes. Se acontece de um profissional contra um aluno, não é bullying. Aí é preciso ver se não foi violado o direito dessa criança, se não é um crime. Se foi cometido de um menor de idade, um estudante contra um professor, pode ser um ato infracional, mas o bullying só acontece entre pares de estudantes. E o problema que está acontecendo, Ronaldo, é a banalização do bullying, porque tudo é bullying. Então fica difícil identificar o que realmente é bullying. Então deixa eu tomar aqui a preocupação desse professor. E se houver, por exemplo, zoação, se houver constrangimento, humilhação de um professor com outro professor, ou de um professor com um aluno? É uma questão de assédio moral, é uma questão do mobbing. É um outro tipo de crime. É um outro tipo de situação. Sim. Que também busca-se ações, legislação para isso. Né, causar constrangimento, humilhação, enfim, há toda uma legislação que especifica. Agora, o bullying só acontece em estudantes. Não importa se são estudantes secundaristas ou são estudantes universitários,
ou numa academia militar, não importa. O bullying é um fenômeno entre pares de estudantes e a gente precisa deixar isso bem claro. Para quê? Para que tanto o bullying como comportamentos agressivos, atos infracionais, crimes, etc., não sejam mascarados pelo nome de bullying. Eu tenho aqui uma outra pergunta, como o senhor é um educador também, veja só, filhos de pais separados, como identificar os sinais de bullying nesse tipo de criança, nessas crianças? Quem está perguntando é o Thales, também de Belém, no Pará. Observe, nós vivemos numa sociedade onde se fala da família mosaico, né? Em que é uma mulher que se separou e tem filhos, é um homem que se separou e tem filhos, morando com eles ou não, que se casam novamente, que constitui uma nova família. Isso é um fenômeno extremamente normal, acontece. Agora, não é pelo fato da criança ser filho de pais separados que ela vai sofrer o bullying. Depende da orientação que ela recebe. Então, tanto essa mãe que se separou, esse pai que se separou, precisa acompanhar a vida escolar do filho. E não é fazendo pergunta direta, você sofre bullying, olha, você tem que reagir, não, isso não pode acontecer com você, você é um homem, você tem... Não é por aí. É preciso dialogar. Lamentavelmente, eu acho que a grande maioria dos pais agem assim quando tomam conhecimento de alguma atitude a respeito contrária a seu filho. Você quer ver? A gente trabalha orientando, e na nossa cultura existe modelos, práticas educativas que são perigosíssimas, que são práticas baseadas na rejeição. Eu vou te falar, você vai ficar impressionado e talvez os ouvintes também. A superproteção é um modelo educativo baseado na rejeição. Pais que superprotegem impedem que os dependentes se tornem independentes. Atrapalha o desenvolvimento. Pais ambíguos, ora amam, ora odeiam, ora tratam bem, ora mudam de humor, né? Também traz um prejuízo, porque a criança nunca sabe quando ela vai ser aceita, quando não, ela aprende a manipular. E, além de pais superprotetores, pais ambíguos, né? Então, nós temos, assim, um leque e que tratamos em palestras, em cursos que oferecemos e material que temos disponível para orientar os pais. Bom, sim. A página onde se encontram essas palestras, todo o material com os quais os senhores trabalham, a página está no Facebook, vai aparecer, se não estiver aparecendo, vai aparecer daqui a pouquinho, na sequência do nosso programa. E vamos para o intervalo? Está tão bom, mas a gente precisa parar. A gente volta já já na sequência aqui no nosso último bloco do Além da Notícia de hoje.